muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo a diretora comercial da BRX Solar, Janaína Chagas. Janaína, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à Band Amazonas. Primeiro, muito obrigada, Kelly. Obrigada por participar aqui. Obrigada, Band, pelo convite. É um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem saber sobre energia solar, o convite aqui também está sempre... a gente está aqui à disposição para falar para vocês, para falar para os telespectadores. E boa tarde a todos vocês que vão acompanhar aqui o Amazonas Acontece. Então, vamos lá. Vamos começar, falando um pouquinho sobre a história. Conta um pouquinho sobre a história da BRX Solar. Bom, a BRX Solar, a gente está no mercado desde 2012, ou seja, somos 10 anos de mercado. A partir de 2012, nós entramos no mercado, nós não, os donos da BRX Solar entraram no mercado com soluções energéticas. E aí, ao longo desse tempo todo, nós temos 4 sócios, os meus 3 sócios, eu sou bendita ao fruto entre os homens. Os homens, os 3 vieram provenientes da Amazonas Energia. E a partir dali foi quando começou, de fato, a BRX. E em 2019 me fizeram o convite de ser diretora comercial da BRX Solar, que foi quando nós iniciamos, de fato, o processo da migração das soluções energéticas para as soluções em energia solar. Lógico que a gente ainda faz o restante, mas hoje o nosso foco principal é realmente a energia solar sustentável. E essa é mais ou menos a história da BRX. A gente já está aí no mercado basicamente há 3 anos, já temos mais de 10 mil painéis instalados. Nós já não estamos somente no Amazonas, nós já estamos em Sergipe, em Minas, no Ceará, nós já estamos em alguns outros lugares do Brasil. E o nosso objetivo realmente é fazer com que essa história que começou em 2012, se Deus quiser, se perpetue aí cada dia mais forte. Com certeza. E como já falando, sobre essa expansão, como que foi essa expansão para esses outros estados? Bom, foi a princípio através de licitações públicas, né? Então a gente participou de algumas licitações e graças a Deus nós nos sagramos vencedores e já instalamos em Sergipe, já estamos em andamento em Minas e também no Ceará. Então a gente está, se Deus quiser, assim, cada dia mais forte também em outros estados. E o nosso objetivo em 2023 é que a gente, de fato, amplie, inclusive, no mercado privado em outros estados. Então, se Deus quiser, a gente abre aí São Paulo, abre Rio de Janeiro, abre em algum lugar também no Nordeste, que também tem uma incidência muito grande solar e que tem uma força muito grande da energia solar por lá. Então, se Deus quiser, a gente amplia para outros estados. E nós estamos falando de quantos funcionários ao todo? Hoje, no Amazonas, nós temos 52 funcionários. Falando um pouquinho assim, são 6... No Amazonas, né? Porque Sim. Nesses outros lugares a gente passa o tempo inteiro contratando por prazo determinado. Terceirizado, ali prestador Ou de seja, serviço. A gente tem entre terceirizados e prestadores de serviço muito mais. Mais de pelo menos uns 80, 100 funcionários. E depois que vocês começaram a focar mesmo na energia solar, qual que foi o momento mais complicado, vamos dizer assim, o momento mais difícil? A gente sabe que no início, para as pessoas conhecerem o serviço, hoje em dia, em 2022, a gente sabe que o mercado de energia solar está sendo mais visto, as pessoas estão conhecendo mais, mas a gente também passou por um período de pandemia. Então, como foi para a BRX Solar esse momento? Foi mais difícil o início ali das pessoas conhecerem ou realmente o período da pandemia? Bom, a cultura da energia solar no Brasil, ela tem de fato mudado ao longo do tempo, né? Não acredito que a pandemia seja ou tenha sido a nossa principal dificuldade. Não, até porque as pessoas estavam em casa, estavam gastando mais energia. Com certeza. Então, doendo no bolso, acaba que a pessoa vai procurar alguma solução, né? Não, acredito que nossa principal dificuldade seja, de fato, a cultura brasileira ainda. Hoje nós vemos nos países de primeiro mundo os próprios governos incentivando muito, subsidiando a energia solar. E, culturalmente, as pessoas têm a vontade de colocar energia solar também por conta do meio ambiente, que é pela proteção, de fato, do meio ambiente.
No Brasil, nós ainda temos uma cultura muito, eu vou colocar energia solar se eu de fato economizar muito. Então, é um pouco diferente, mas a gente nunca pode deixar de falar sobre sustentabilidade, sobre proteção ao meio ambiente, quando a gente trata e lida com uma energia sustentável e renovável, né? Então, a gente não usa nenhum tipo de poluentes, entendeu? Então, isso faz com que a gente defenda a energia solar, não só pela economia que ela traz para o bolso das pessoas e dos brasileiros e dos amazonenses, mas também pela consciência, né? Pela consciência ambiental mesmo, exatamente. Né? Muitas que ela pessoas, traz. inclusive muitas pessoas têm essa vontade, mas têm algumas dúvidas, né? Uma das dúvidas mais comuns é como que funciona a instalação? Vamos lá. Eu vou começar do início, que é como é que a gente avalia todo o projeto quando alguém se interessa por energia solar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a conta de energia, porque tudo do projeto solar se refere ao consumo da pessoa, ou seja, não importa o tamanho da casa, importa o quanto que ele liga de eletrodomésticos, o quanto que ele utiliza de fato da energia, que a partir deste consumo a gente, óbvio, envia para a nossa engenharia e faz a avaliação de qual o tamanho do projeto que nós precisamos, que o cliente precisa para atender aquele consumo que ele tem. Então, a partir dessa avaliação dessa conta de energia, é que a gente começa a fazer o processo de avaliação do projeto, pré-projeto, orçamento, e aí sim, depois de finalizado, aí vem a instalação. Para isso, é necessário uma visita técnica, é necessário a gente entender que tipo de telhado que tem na casa, se é telhado, se é solo, onde é que ficaria o inversor. Enfim, cada material e item desse projeto é necessário que a gente verifique aonde a gente vai instalar para que a gente coloque o projeto adequado àquilo. Uma outra dúvida bem comum é sobre o valor. A gente sabe que é um investimento, não é mesmo? Então, quanto seria mais ou menos esse investimento para aquelas pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, têm vontade, querem entrar em contato, né? Vale a pena porque realmente é um investimento. Vamos lá. A proporcionalidade do valor do investimento é exatamente igual à proporcionalidade do quanto você gasta de energia. De energia, Se a pessoa gasta R$500 de energia, ela todos os meses paga R$500 de energia e vai economizar R$500 de energia. 500 não, né? A gente economiza um pouco menos porque nós não temos nenhum tipo de influência em relação à taxa de iluminação pública, que é um imposto, né? Uma taxa da prefeitura, e nem aos 100 kWh, que são a taxa de disponibilidade da rede. Então, são dois itens da sua conta de energia que você não consegue zerar, mas todo o restante do consumo você consegue zerar. Então, se você tem R$500 de energia, você vai gerar ali uma economia de uns R$480, R$450. Mas se você tem R$10.000 de conta de energia, a tua conta provavelmente vai girar ali em torno de R$1.000, ou seja, você vai ter R$9.000 de economia. Então, é absolutamente proporcional ao valor do investimento. Se eu tenho uma conta de energia de R$1.000, de R$10.000, você tem ali a proporcionalidade. Uma conta de R$1.000 hoje, eu diria que o investimento é ali por volta de R$35.000, e esse retorno desse investimento, ele ocorre em média de 3 a 4 anos. 3 anos e meio, 3 anos, 2 meses, 3 meses. Tudo varia de acordo com a forma de pagamento. Se você faz financiamentos muito longos ou com taxas muito altas, isso vai se retardar um pouco. Se você consegue um financiamento ou paga à vista, inclusive a gente consegue muitas vezes até reduzir esse retorno de investimento. E a gente sabe que a renda fixa hoje, inclusive, está até muito, muito boa nos dias de hoje, mas é muito difícil você encontrar um investimento que você faz hoje e que em 3 anos você já recuperou integralmente o teu investimento e só vai multiplicar, né? Com Porque certeza. Ali em 3, 4 anos você recebe o teu valor todo de volta e você continua economizando por mais 20, 25 anos.
Então, isso é um investimento, assim, sem você fazer mais nada, você vai continuar fazendo a tua economia e continuar investindo, né? Continuar tendo o teu retorno de investimento. Janaína, agora falando sobre manutenção, também é uma das dúvidas bem comuns, né? Como que funciona essa manutenção? Precisa ter ali um tempo estipulado, né? Para poder ir lá na casa da pessoa, ver se está tudo bem? Como é que funciona? Bom, a manutenção de painéis solares é realmente muito simples. O que é muito importante é de fato, a limpeza dos painéis. E, claro, de 6 em 6 meses a gente faz algum reaperto de conectores, alguma avaliação em relação ao inversor. Mas a manutenção, eu costumo sempre falar para os nossos clientes o seguinte: um ar-condicionado, por exemplo, custa R$ 2.500, R$ 3.000 muitas vezes. É mais ou menos o valor de um painel solar. Enquanto que, por exemplo, um ar-condicionado para você fazer a manutenção dele, que é mais ou menos no mesmo período, que é de 6 em 6 meses, no ar-condicionado você gasta por volta de R$ 120, R$ 150. Até mais, né? Tô falando bem generosa, porque às vezes você gasta R$ 200, sim. R$ 250. E num painel solar, dependendo da quantidade de painéis solares que você tem na sua casa, você gasta ali entre 25 e 35, R$ 40 por painel solar. Então, é de fato uma manutenção muito barata, né, para um equipamento tão moderno. Para o retorno, para o benefício. Exatamente. Fora que o painel solar tem hoje 12 anos de garantia, o inversor com 10, 12 anos de garantia também. Então, a gente tem realmente equipamentos muito modernos. Nós hoje, a BRX Solar, a gente trabalha com um equipamento quase que de forma bem exclusiva aqui, que é um painel chamado Full Screen. O que é esse painel Full Screen? Todos os painéis, quase você vê, eles têm uma borda bem fininha, mas você tem uma borda nos painéis. E aqui em Manaus, como a gente está muito próximo da linha do Equador, muitas vezes o ideal para a irradiação seria você praticamente colocar o painel zero inclinado, totalmente voltado para cima. Mas o que a gente faz? Que é o ideal aqui na nossa região. A gente inclina 8% mais ou menos desse painel, 8 graus, desculpa. A gente inclina mais ou menos 8 graus para que na hora da chuva exista a autolimpeza. E esse painel full screen, ele não tem nenhum tipo de acúmulo de sujeiras por não ter borda. Então, ele bate e aí a gente consegue realmente ter, inclusive, uma manutenção um pouco mais espaçada, né, um pouco mais larga, justamente por causa dessa tecnologia de não ter a borda. Olha só. Tem aí algumas informações meio técnicas, mas a gente vai tentando tirar as dúvidas. São muitas dúvidas mesmo, mas olha só, o Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Se eu fosse você, não saía daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de BRX Solar. Janaína Chagas, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. No bloco anterior, estávamos falando, né? Estamos falando de energia solar. Algumas pessoas têm dúvida em relação ao sistema à noite. Como que funciona? Vamos lá. Eu vou tentar explicar, na verdade, de uma forma geral, os tipos de sistema e por que alguns funcionam à noite e como eles funcionam à noite, né? Tá. Nós temos alguns tipos de projetos solares e sistemas. O que é chamado de on-grid, que é o mais utilizado, como é que ele funciona? Você conecta, você projeta, instala o teu projeto e você conecta o teu sistema na rede de distribuição. Por isso ele é chamado de on-grid. Como é que é o processo? Tudo que você gera no teu telhado durante o dia e você consome, você autoconsome. Mas o que você está gerando e não está autoconsumindo vai para a rede. Automaticamente. É como se tivesse meio que uma bifurcaçãozinha lá na energia solar, lá no inversor. Tudo isso quem faz é o cérebro do nosso projeto solar, que é o inversor. Então, o painel solar, ele te gera energia em energia contínua
E aí o inversor vai lá e transforma isso para corrente alternada, que é o que você utiliza em casa. Corrente contínua é como se fosse uma pilha, né? Energia de pilha. Então, beleza, entrou na tua casa a parte que você está autoconsumindo ao longo do dia, o que você não consome ao longo do dia vai para a rede. O projeto ele é elaborado de acordo com o teu consumo. Então, ele projeta para gerar ao longo do dia, ou seja, ele não gera à noite, ele gera ao longo do dia. Mas ele coloca o quê? Ao longo do dia, eu vou gerar, nos 30 dias do mês, aquilo que aquela pessoa consome durante o dia e durante a noite. Então, você joga para a rede aquilo que você não consumiu durante o dia e à noite você pede da rede de volta e puxa da rede de volta aquilo que você já gerou ao longo do dia. Tá? Então, esse sistema ele é ligado à rede. Por ser ligado à rede, se por acaso faltar energia na sua casa, você para de gerar automaticamente. Por que motivo, Janaína? Lembre que nós estamos gerando energia e jogando energia para a rede. Se tem alguém em algum poste fazendo algum tipo de manutenção na rua e eu jogo essa energia para a rede, porque lembre, ele está trabalhando na rua, eles cortam a energia. Sim. Se eu jogo a energia para a rede, eu corro o risco de causar um acidente grave, inclusive matar alguém, literalmente. Então, por isso, não se gera energia no sistema on-grid. No sistema off-grid, que é um outro tipo de sistema, você armazena sua bateria, você troca a ideia de eu jogo o excedente na rede e eu coloco num banco de baterias dentro da minha casa. Então, esse sistema está absolutamente desligado da rede. E por ele estar desligado da rede, se você gerou aquela energia e jogou naquele banco de baterias, ele vai automaticamente te fazer ter energia a qualquer momento do dia e da noite. Então, você não tem falta de energia, a não ser que falte sol. Se faltar sol, aí você vai acabar ficando sem energia. Mas fora isso, o projeto off-grid funciona dessa forma. E aí nós temos alguns outros tipos, como por exemplo o zero grid. O zero grid você não conecta na rede, mas você não tem banco de baterias. Você projeta e tudo que você produz, você autoconsome. Então, o projeto Zero Grid, ele é para, muitas vezes, para lugares que tem altíssimo consumo ao longo do dia, ou 24 horas, e que funciona em 7 dias por semana. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, postos de gasolina, Select, funcionam 24 horas por dia, grande parte delas, e 7 dias por semana. Então, esse tipo de projeto pode ser um projeto zero grid, porque você não vai ter perdas. Tu não precisa armazenar. Toda hora que você gera, você autoconsome. Autoconsome. Então, você não liga na rede e você consegue sempre ter energia desde que tenha sol, porque você funciona ao longo do dia, tá? Então, esse é o zero grid. Nós temos sistemas híbridos que misturam o on-grid com o off-grid, com o zero grid. Mas esses são mais ou menos os tipos de energia solar, de projetos solares que a gente tem. E da mesma forma que a gente tem os projetos para residências, que são para conta, residências e comerciais, claro, mas que para contas de até 13 mil reais de conta, mais ou menos, que aí você pode olhar aí na sua conta. Se você tem se a concessionária te atende com baixa tensão, você é um cliente de grupo B. O grupo B, você não tem a subestação própria. Então, se você não tem aquela subestação própria, inclusive, é o cliente que mais é beneficiado, porque não tem uma demanda contratada. E esse projeto, ele tem um limite de tamanho. O limite do tamanho desse projeto é de 75 kW-pico, ou 75 kW de inversor, 110 kW-pico de sistema de painéis. E a mini geração, né, que são para projetos a partir de 110 kW-pico de painéis até 3 mega de potência de painéis, que são sistemas muito maiores.
Então, e que são para atender grupos AIS, né? Contas acima, mais ou menos, de R$13 mil de conta, para ficar mais fácil. Muito bem explicado, inclusive. Tô falando muito aqui, né? Não, tá ótimo, tá de parabéns. Inclusive, vamos falar um pouquinho da BRX Solar. Qual que é o principal diferencial? A gente sabe que hoje o mercado solar em Manaus está crescendo, é um mercado que tem ali um pouco da concorrência, mas você, como diretora comercial, o que você pode dizer de diferencial mesmo que a BRX vem apresentando? Bom, nós temos alguns diferenciais e eu acredito que o principal deles é que nós temos muito painel e inversor sempre em estoque e a caminho do Brasil, né? A gente importa diretamente painéis inversores, então isso faz com que a gente tenha mais flexibilidade para qualquer problema que se encontre num projeto. Vamos dizer que assim, a gente já encontrou muitos problemas em outros projetos instalados. Quando dá esse boom em algum mercado, aparece gente de todo lado fazendo e a gente é muito criterioso no nosso pós-venda. Então, a gente realmente se preocupa muito com a satisfação do nosso cliente. Nós já tivemos, por exemplo, vou até dar um episódio que, se algum cliente nosso assistir, isso foi, inclusive, grande parte desses clientes vieram, indicam a gente. Nós tivemos um lote de painéis que veio gerando abaixo. E nós temos um monitoramento diário de todos os nossos clientes. Todos os nossos clientes que nós instalamos, a gente monitora diariamente para que a gente entenda se o nosso projeto está, de fato, gerando aquilo que a gente projetou. Responsabilidade. Responsabilidade com o cliente. Esse lote veio gerando abaixo e a gente começou a perceber isso ao longo de um mês, quando a gente viu que alguns clientes que tinham sido instalados com aquele lote estavam sofrendo com gerações mais baixas. Antes mesmo do cliente falar com a gente entrou em contato com ele. Olá, nós detectamos aqui no nosso monitoramento que essa geração está mais baixa, a gente já está entendendo um pouco o motivo disso. Fique tranquilo que assim como a gente garante no nosso contrato, nós vamos pagar a diferença na sua conta. Então, o que nós não geramos, o que está lá pré-estabelecido no contrato, que normalmente está pré-estabelecido no contrato. O que não foi gerado, nós vamos arcar para que você não tenha prejuízo e a gente vai fazer essa troca de painéis, a gente vai só organizar nas nossas instalações para efetuar essa troca de painéis. E tudo isso foi realizado, nós trocamos os painéis e, graças a Deus, nós temos clientes muito, muito satisfeitos. Esse eu acho que é o nosso principal diferencial, que realmente é a batalha sempre para a satisfação plena do nosso cliente. O nosso serviço ele precisa ser sempre de excelência. Temos outros, temos um software, por exemplo, suíço, que é o PVSys, que é um software que pouquíssimas pessoas no Brasil usam, que ele detecta a irradiação geolocalizada de onde nós vamos instalar os nossos painéis. Isso faz com que a gente tenha precisão, muito mais precisão, na verdade, de qual é a projeção de geração daquela energia naquela localização. A gente sempre faz projeções 3D para verificar sombreamento. De vez em quando eu chego no cliente, poxa, eu fiz na minha casa, mas não gera quase nada, não sei o quê. Aí a gente vai lá, essa semana eu tive um extremamente sombreado. O sombreamento, se você sombreia um painel de uma string, que é uma fileira, a fileira inteira para de gerar. Nossa. Diminui a geração. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E você que está em casa, que quer de fato um projeto solar, procure empresas que tenham esse diferencial, que olhem de fato para o pós-venda, que sejam especializadas nisso. Porque realmente, assim, não é um investimento barato, que você tem a expectativa do retorno do investimento em pelo menos 3 anos e pouco. E é um investimento excelente, desde que ele funcione. Então, se ele não funcionar, você vai acabar gastando muito mais e tendo prejuízos. Janaína Chagas, diretora comercial da BRX Solar, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para falar das redes sociais, para desejar um Feliz Natal, inclusive. Sim, estamos aqui na véspera do Natal e assim, a gente só tem a agradecer, né? A gente não pode nunca esquecer o que representa de fato o Natal, que é o nascimento do menino Jesus, do quanto ele veio para nos salvar. E eu sempre tento, quando falo sobre o Natal, me emociono por isso.
A gente sabe que muitas vezes as pessoas lembram do Natal com presentes, com alegria, mas o símbolo principal do Natal é realmente o nascimento daquele que veio para nos salvar. Então eu desejo um Natal abençoado para todos vocês. A BRX Solar, de uma forma geral, está aqui para atender todos que desejarem qualquer informação. Sigam a gente nas redes sociais, BRX Solar. Basta procurar a gente lá no Instagram, no Facebook. Tem o nosso site, que no nosso site você consegue em 10 segundos fazer um pré-projeto para sua casa, você consegue entender o tamanho do projeto para sua casa. E o nosso site é brxsolar.com. Nosso telefone comercial é 991191900. Também, se precisarem, entrem em contato através do WhatsApp. E a gente está aqui à disposição. Nosso prédio hoje fica na Avenida Paraíba, quase em frente ao Blue Tree, ali do lado do tribunal do Enoque Reis. Também, se quiserem aparecer por lá, nós estamos à disposição. E é isso. Muito obrigada pela participação. Sempre à disposição aqui do Amazonas Acontece e da Band para vir aqui para falar sobre energia solar. E Deus abençoe cada um de vocês que nos assiste. E um ano novo também, repleto de prosperidade. Que a BRX Solar cresça também, que eu tenho certeza que a gente vai fazer muita gente feliz e o meio ambiente agradece. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um Feliz Natal e sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.